pode ser bem melhor. É claro que todos nós sabemos que vida perfeita, sem problema, só no novo céu e na nova terra. Porém, enquanto o novo céu e a nova terra não chega, nós precisamos entender que há uma promessa da palavra de Deus, que o Senhor Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, logo, portanto, nós precisamos entender que a nossa vida em Cristo Jesus, ela pode e deve ser bem melhor. O nosso texto base, para os irmãos que gostam de anotar o texto, e isso é bom, né, o estudo, está em Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. A palavra do Senhor assim nos diz: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nessa noite, meus amados irmãos, nós vamos tomar como estudo de caso a vida de Josué, mas principalmente o período em que ele, designado por Deus, tem a incumbência de substituir a Moisés na árdua tarefa de introduzir o povo de Israel na terra prometida. Então, nós destacaremos, à luz da biografia desse personagem, a forma como Deus trata do coração do seu servo e como Deus o encoraja a cumprir essa missão. Então, no estudo de hoje, nós vamos trabalhar 3 tópicos. Vai ser um sermão presbiteriano de 3 pontos, né? Vamos falar sobre a definição de desânimo, o que é desânimo, os fatores que provocam o desânimo, e aqui vale uma nota, é claro que eu não vou tratar de todos os fatores que provocam o desânimo. Eu sei que muitos outros fatores vão vir na mente de vocês, isso é natural que aconteça, mas eu vou focar na biografia de Josué, ok? Então já temos esse trato aqui. E como Deus trata o nosso desânimo, e o nosso objetivo sempre nessa série é apresentar o remédio de Deus para que nós possamos ter uma vida melhor, estarmos de bem com a vida. Então vamos à definição, vejamos a definição de desânimo segundo o dicionário. Desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalentado e esmorecido. Então todas essas palavras são sinônimos e todas elas fazem referência ao estado de espírito abatido. Então vamos ver alguns fatores que podem provocar desânimo, e eu vou novamente reafirmar o que eu disse há pouco. Meu foco principal é a biografia de Josué, mas com certeza, à medida em que nós vamos apresentando aqui alguns fatores, eu creio que você também pode trazer à sua mente alguns fatores que talvez hoje possam estar provocando o desânimo no seu coração. O senso de incapacidade. E a gente reflete esse senso de incapacidade com a seguinte declaração: eu não vou conseguir. Pensemos na biografia aqui de Josué. Provavelmente uma multidão composta de mais de 1 milhão de pessoas. Moisés foi chamado por Deus, Moisés foi um dos maiores líderes da história do povo de Israel. Josué andou lado a lado com Moisés. Josué viu o sofrimento de Moisés, viu a rebeldia do povo, viu como o povo tratava Moisés, e agora Moisés morre e Deus diz: Josué, agora a responsabilidade é sua. Provavelmente Josué pensou: Senhor, eu não sei se sou capaz. Eu acho que eu não consigo. Você já se deparou com uma situação como essa? Diante de uma grande responsabilidade, diante de um grande teste. Ah, Senhor, eu não dou conta disso. Eu não sou capaz. Tem gente melhor do que eu. E quando a gente se depara com uma situação como essa, o que ocorre em nosso coração? Nós somos tomados pelo desânimo. Perdemos a nossa força. Um outro fator que pode contribuir com o desânimo, a falta de recursos. E aqui tem a seguinte frase: eu não tenho meios para conseguir.
Será que eu tenho os recursos próprios? Será que eu tenho condições de o fazer? E talvez, provavelmente, Josué se deparou com essa situação. Mas como é que eu vou introduzir o povo? Nós vamos nos deparar com vários inimigos. Eles têm armas. Eles têm cidades fortificadas. O exército de Jericó é um exército muito mais bem preparado que o nosso. Existem outros reis também muito mais bem preparados, exércitos muito mais bem fortificados. Será que eu consigo? Será que eu tenho condições? Então, provavelmente, Josué se deparou com essa questão. Provavelmente, Josué olhou para aqueles homens que, na verdade, eles eram todos escravos, e ele se perguntou: bom, como é que nós vamos vencer os inimigos? Como é que nós vamos entrar na terra prometida? Como é que nós vamos nos apoderar dessa terra que Deus prometeu a nós? Um terceiro aspecto também que pode provocar um certo desânimo é a grandeza da missão. Josué tinha uma grande missão. Cumprir essa tarefa não era nada fácil. Moisés não conseguiu. É importante que a gente se lembre disso, né? Eu fico imaginando Josué. Josué, ele olha para a vida de Moisés, faz uma retrospectiva e pensa o seguinte: olha, se Deus comissionou Moisés para este fim, e Moisés, que era Moisés, não deu conta do recado, será que eu vou conseguir cumprir essa tarefa? E eu creio que provavelmente nós nos deparamos com uma cena como essa. Essa tarefa é grande demais para mim. Eu me lembro no início do meu ministério, primeiro domingo que eu cheguei na igreja, que eu olhei aquela congregação. Era uma congregação pequena, mas eu estava diante daquele povo e eu confesso a vocês que o meu primeiro domingo foi terrível. Um frio na barriga, as pernas tremiam, tremem até hoje, né? Um adolescente perguntou: pastor, quando o senhor prega, o senhor treme? Eu falei: muito. E eu até disse o seguinte: eu creio que no dia em que eu perder o tremor nas pernas, eu acho que eu tenho que deixar de ser pastor. Porque a tarefa é muito grande, a missão, ela é muito grande. Mas eu me lembro, no meu primeiro domingo, me deparando com os irmãos pela manhã na escola bíblica dominical, aquele caminho de casa até a congregação. Meu Deus, agora me formei, caiu a ficha. Agora eu sou pastor. E até então, eu sempre tive um pastor do meu lado. Alguém que me acompanhava, alguém que mandava: faz aqui, vai para cá, vem para lá. E agora não tinha mais ninguém. Eu era o líder. Eu era o pastor daquela igreja. E eu confesso aos amados irmãos, falei: Senhor, essa tarefa, ela é muito grande para mim. E eu confesso a vocês, em alguns momentos já fui tomado pelo desânimo? Já. E não foi só uma vez, várias vezes. E eu confesso que esse sentimento, muitas e muitas vezes, foi provocado pela grandeza da missão que Deus me deu, de pastorear a igreja, de cuidar de uma igreja. E eu creio que os irmãos também, nas suas respectivas áreas profissionais, no seu trabalho, provavelmente já se sentiram assim, tão pequenos. E esse sentimento, né, que nós temos de ficarmos tão pequenos diante da grandeza daquilo que a gente tem para fazer, da tarefa que a gente tem que cumprir, em determinados momentos provocam em nós esse sentimento, né, de desânimo, de falta de força. Outro aspecto que eu destaco também, meus amados irmãos, é o chamado senso de solidão. Eu não sei se você já se sentiu assim, né? Há momentos em que parece que ao mesmo tempo que nós estamos cercados de pessoas, nós estamos também o quê? Sozinhos. E Josué, pensando aqui no nosso personagem, ele estava cercado de pessoas. Ele tinha à sua frente, ao seu derredor, provavelmente mais de 1 milhão de pessoas, segundo alguns dados. Mas ao mesmo tempo eu penso, pelo menos eu julgo assim, que diante daquela tarefa, daquela responsabilidade, ele também se sentia só. Até então, ele era um discípulo de Moisés. O mestre estava sempre do lado, era Moisés que conduzia. Mas agora não, agora é Josué que tem a incumbência. E há momentos em que nós nos deparamos com esse mesmo sentimento, com esse mesmo senso de solidão. E esse senso de solidão muitas vezes provoca em nós
um certo desânimo, uma certa apatia. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós nunca estamos só. Nós temos um Deus que está ao nosso lado e que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto nessa noite. E também a responsabilidade de substituir alguém. Principalmente substituir um grande líder, o que não é nada fácil. Substituir um grande líder. Eu me lembro também, mais uma vez, a responsabilidade que Deus havia me dado de iniciar as aulas no seminário. E eu já estou, com a graça de Deus, há 16 anos, lecionando no seminário nosso em Ji-Paraná. E eu acabei, quando fui para Ji-Paraná, pastorear a primeira igreja, tendo a incumbência no seminário de substituir o reverendo Zilmar, que já foi pastor dessa igreja. Os irmãos conhecem a capacidade acadêmica, o preparo teológico do reverendo Zilmar. Substituir o reverendo Zilmar na matéria de história da igreja. Eu falei, Senhor, eu não dou conta de substituir esse homem, não. O conhecimento que o pastor Zilmar tem, todo o cabedal teológico dele. E ali eu confesso que naquele momento, mais uma vez, vem aquele desânimo, vem aquele enfraquecimento diante dessa responsabilidade. E eu creio que também isso se aplica à vida dos irmãos. Talvez alguns de vocês já se depararam com uma situação como essa, de ter que substituir alguém que ocupou determinada atividade com excelência, foi um ótimo profissional e agora você foi chamado para substituir. Então, eu citei aqui apenas 5, mas é claro, como eu disse anteriormente, existem N fatores que podem provocar o desânimo, mas o principal ponto da nossa mensagem dessa noite é como podemos vencer o desânimo. O remédio de Deus para vencer o desânimo. Mais uma vez, quero dizer aos amados irmãos que eu vou apresentar apenas 2 remédios. É claro que existem outros, mas eu pretendo fazer a exposição do versículo escolhido, Josué 1:9. Então, vamos ver como Deus nos ajuda a vencermos o desânimo. Primeira receita, se você puder, tome nota. Eu e você vencemos o desânimo quando nós estamos concentrados em nossa missão. Concentre na incumbência que Deus te deu. Foque na missão que o Senhor lhe repassou. Vejam o que diz o texto, Josué 1:9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Concentre-se em sua missão. E qual era a missão de Josué? A missão de Josué era conduzir o povo à terra prometida. É a incumbência que Deus havia dado para ele. Só que conduzir o povo à terra prometida, na verdade, era parte de uma missão existencial de Josué. E qual que era a missão existencial de Josué? Promover a glória de Deus. E o povo de Israel entrando na terra prometida tinha um propósito. Não era apenas a invasão de uma determinada porção de terra, não era apenas a introdução do povo de Israel na terra prometida, mas o propósito era de fato fazer com que o nome do Senhor fosse magnificado, que o nome do Senhor fosse glorificado através da introdução do povo de Israel na terra prometida. E aqui vale um destaque para que nós possamos compreender as narrativas bíblicas. Todas as narrativas bíblicas, elas têm um propósito: mostrar como Deus ele é glorificado, como Deus ele é exaltado. Nós precisamos sempre trazer à nossa memória essa linha de interpretação que acompanha a nossa vida. Então não foi só o fato do povo entrar na terra, o fim principal da história dessa narrativa do Êxodo. O principal propósito do povo possuir essa terra era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado entre todas as nações da terra. Eu gosto de Romanos capítulo 9, depois os irmãos podem ler em casa. O texto diz algo bem interessante, que Deus endureceu o coração de Faraó.
E por que Deus endureceu o coração de Faraó, conforme o relato de Romanos capítulo 9 ali? Para revelar o seu poder, a sua glória entre todos os povos. Então, o que eu gostaria que você pudesse compreender nessa noite. Por que você dá aula? Por que você foi aprovado em um concurso público? Por que Deus lhe permitiu que você trabalhasse num comércio? Por que Deus permitiu que você tivesse o seu próprio estabelecimento comercial? Por que você trabalha numa casa, servindo, prestando serviços domésticos, seja qual for lá a sua profissão? O fim principal não é apenas a questão do sustento financeiro. Eu e você precisamos nos concentrar em nossa missão principal. E a nossa missão existencial é promover a glória de Deus. Por mais difícil que possa ser o ambiente, por mais cheio de obstáculos que possa ser o local aonde você trabalha, não perca o seu foco, concentre-se na sua missão. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus permitiu que você abrisse um estabelecimento comercial ou que você fosse um empregado de alguém para que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. O fim principal do trabalho não é apenas o acúmulo de capital financeiro. E, infelizmente, essa é a nossa visão, muitas vezes, mesmo como membros da igreja. A gente pensa assim, eu trabalho, para que eu trabalho? Aí, uma cosmovisão limitada, uma forma de enxergar o mundo. Cosmovisão é uma forma de enxergar o mundo. Uma forma de enxergar o mundo limitada. Eu trabalho para ter o quê? Dinheiro. Então, vejam só que interessante. Nós podemos estar na igreja, mas mesmo assim temos uma visão do mundo, uma cosmovisão ímpia. Uma cosmovisão de quem não conhece a Deus. Então, a partir do momento em que nós somos alvos da graça de Deus, a partir do momento em que nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, a forma que temos de enxergar o mundo, ela precisa ser transformada. E como é que a forma de vermos o mundo ela é transformada? A partir do momento, é claro que é uma construção, mas eu vou colocar aqui apenas um ponto. A partir de então, enxergue que a sua vida tem um propósito principal, um propósito angular. E qual é esse propósito principal? Glorificar a Deus. Concentre-se na sua missão, promover a glória de Deus. Vamos tratar um pouquinho mais sobre isso? Então, como nós estávamos falando, qual é a nossa missão? Promovermos a glória de Deus. Mas como tudo que a gente afirma, a gente precisa dar um fundamento bíblico, me permita então dar aqui este fundamento bíblico. Romanos 14, 8. É um texto que eu amo muito. Olha que beleza esse texto aqui. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Está aqui um bom texto para sua cabeceira, para você decorar, para você guardar aqui no seu coração. Porque se vivemos para o Senhor, o quê? Vivemos. A nossa vida tem um foco, a nossa vida tem um norte, ela tem um propósito, ela pertence ao Senhor, ela é para o Senhor, ela é para a glória do Deus que nos chamou. E vamos fazer então aqui algumas considerações. Quando nós perdemos esse foco, quando nós deixamos de nos concentrar na nossa missão, muitas vezes nós somos tomados pelo desânimo. E eu vou mostrar como isso acontece. Primeiro, quando a gente busca a nossa própria glória, o que acontece quando nós não recebemos glória? Nós nos sentimos o quê? Desanimados. Então, nós criamos uma série de expectativas em torno daquilo que a gente faz.
em torno da nossa atividade profissional, ou até mesmo em torno da nossa atividade acadêmica. Eu quero trabalhar e eu tenho como meta isso, eu tenho como meta aquilo, eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo outro. Então construímos metas e estabelecemos expectativas, guardem bem isso, para a nossa própria glória. E a gente tem um problema muito sério. Expectativas não alcançadas geram desânimos. Vou repetir e guarde bem isso. Expectativas não alcançadas geram desânimo, esmorecimento, frustração. E por que nós fazemos isso? Porque de forma pecaminosa nós buscamos a nossa própria glória. E aqui, rapidamente, eu vou tecer um comentário sobre uma questão que é muito importante, chamada idolatria. Uma das maiores ameaças que temos ao nosso coração é construirmos altares em torno da nossa própria pessoa. Quando lemos lá no Êxodo, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, de uma forma muito limitada e até equivocada, nós pensamos apenas em algo religioso, em ter uma outra religião. A gente lê ali, não terás outros deuses diante de mim. Eu não posso ter uma outra religião, eu não posso ter uma outra fé. Mas o texto em si ele é muito mais amplo. Por exemplo, a minha vida precisa ter Deus como centro de todas as coisas. Mas constantemente, o que nós fazemos? Nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nós colocamos o nosso próprio eu. Por exemplo, eu gosto sempre de fundamentar. Quantas jovens hoje estão profundamente desanimadas porque estabeleceram para si um padrão de estética, um padrão de aparência e não alcançaram? São bonitas, são lindas, mas elas mesmas estabeleceram para si um padrão de estética. Eu quero ter um corpo assim, eu quero ter assim, eu quero ser assim. E aí não alcança esse padrão. Tem vontade de sair, eu não quero ver mais ninguém, eu perdi a alegria da vida. Então nós vivemos hoje um período do chamado culto ao corpo. Não há problema nenhum, que isso fique bem claro, gravado, caixa alta, negrito, destaque aqui. Não há problema nenhum em você cuidar do seu corpo, em você cuidar da saúde. Mas você não pode fazer da questão da busca pela aparência de um corpo saudável um ídolo dentro do seu coração. Algo que ocupe a razão do seu viver, a prioridade da sua vida. Que seja a coisa mais importante do seu dia a dia. Então, quando nós não nos concentramos na nossa missão, que é glorificar a Deus, nós podemos construí-los em torno de nós, altares em torno de nós mesmos, porque nós somos o ídolo, e buscamos a nossa própria glória. Um outro aspecto que eu destaco é a busca pela glória do homem. Ou seja, ou colocamos as nossas próprias expectativas e anseios em primeiro lugar, ou também construímos mecanismos para que os outros venham glorificar aquilo que a gente faz. Como nós lidamos com essa questão? Há momentos em que, quando nós não somos reconhecidos na vida profissional por aquilo que a gente faz, nós ficamos desanimados. Talvez você mesmo, no início dessa semana, já passou por isso. Você chegou no seu lugar de trabalho, você começou a trabalhar, fazendo ali seu trabalho, e as pessoas passam por você, o seu chefe passa por você, o seu superior passa por você, e ninguém nota aquilo que você faz. Poxa, eu faço as coisas, e ninguém reconhece aquilo que eu faço. Quantas mulheres casadas também sofrem com isso? Cuidam tanto da casa, preparam comida para o marido, para os filhos,
E até, às vezes, começa até a cozinhar mais cedo. Não, porque hoje eu vou fazer um almoço especial, ou fazer um jantar especial e tal. E se afadigam. E aí vem lá os filhos. O marido insensível que só come, fala nada, diz nada. E o camarada, às vezes, tão insensível, não tem coragem nem de tirar o prato de cima da mesa. E aí a esposa alimentou no coração durante todo o dia aquela expectativa de ser reconhecida, de ser elogiada. E aquilo não vem, traz um desânimo, um abatimento. Chega até muitas vezes a pensar, será que vale a pena continuar casada? Faço as coisas e ninguém reconhece aquilo que eu faço. Na igreja também, né? Tem os nossos diáconos aí, às vezes se molham, né? Para baixo, para cima, carregando os irmãos, soam a camisa, né? Os nossos presbíteros que se dedicam nas visitações, os nossos músicos que se afadigam. Temos irmãos e irmãs que há anos dão aula de escola bíblica dominical, mas às vezes o insensível do pastor não reconhece, ninguém nota, ninguém vê, os pais não parabenizam, os alunos não reconhecem o esforço do professor. E até mesmo pelos corredores da igreja, algumas vezes a gente ouve, tudo que eu faço aqui ninguém observa, ninguém nota, estou cansado, estou desanimado. Faço as coisas nessa igreja, ninguém reconhece aquilo que eu faço. Olha só que interessante. Mesmo estando na igreja, que nós ensinamos no catecismo que o fim principal do homem é a glória de Deus, a gente pode criar dentro do nosso coração esse mecanismo de buscar reconhecimento por meio de outras pessoas. E quando não vem o reconhecimento, quando os outros não nos aplaudem, nós muitas vezes estamos o quê? Desanimados. E é por isso que nós constantemente temos ensinado aqui na igreja que nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Trabalharmos para a glória de Cristo. Servirmos promovendo a glória de Deus. A nossa missão principal não é buscar a riqueza, a glória das riquezas. E a avareza, que é o amor ao dinheiro, é um sentimento, meus amados, insaciável. Vou dizer isso aqui. A avareza é como um bicho que corrói e corrói de uma forma incontrolável. Não existe pessoa avarenta que venha se saciar. E aqui vale uma outra observação. A gente precisa distinguir entre o que é ser rico e o que é ser avarento. E às vezes, até de forma equivocada, nós pensamos que todo rico é avarento. Nem todo rico é avarento. O que significa avareza? Avareza significa amor ao dinheiro. E nós já ensinamos aqui aos amados irmãos que a pessoa mais pobre, paupérrimo, ele também pode ser o quê? Avarento. A diferença é que o rico ama o que tem e o pobre ama o que não tem. Essa é a única diferença. Mas ambos amam o dinheiro. Então, esse sentimento, ele vai o quê? Corroendo. E não pense que o acúmulo de capital, o rico, o avarento, ele vai se saciar porque ele tem muito dinheiro. Não vai. E é interessante, falando sobre essa questão de glória, lembremos das palavras de Jesus em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Nós hoje vivemos uma sociedade, meus amados irmãos, extremamente doente. Doente. É curioso, e os próprios analistas de comportamentos, terapeutas e outros, eles estão de fato perplexos porque eles mesmos não conseguem compreender o nosso tempo. Ao mesmo tempo que nós hoje somos cercados de conforto, de riqueza, de entretenimento,
de uma série de coisas que trazem facilidade para o nosso dia a dia, hoje somos a geração que temos visto o maior número de pessoas cometerem suicídios. E curioso é observarmos que são as nações mais ricas que você pode observar estatisticamente falando que ocorrem as maiores incidências de suicídio. Perceberam a incoerência disso? As nações mais ricas são as nações que existem o maior número de incidência de suicídio. Nunca se falou tanto sobre depressão, não é verdade? Volto a insistir, eu sempre tenho muito cuidado com esse assunto. Existe, claro, a depressão patológica, a depressão que a gente chama que é clínica, que vai ser cuidada com remédio, com psiquiatra, e nós não descartamos isso. Mas existe a chamada tristeza profunda da alma. E eu não gosto de falar do termo depressão nesse sentido, mas eu falo de tristeza profunda. Eu prefiro tratar a depressão como sendo uma doença na qual há necessidade de cuidados médicos, cuidados clínicos, e eu prefiro tratar a chamada tristeza profunda. Muitas pessoas vivem hoje uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda é em decorrência de construírem as suas vidas sobre estes valores. Vou fazer com que você compreenda. Se você constrói a sua vida sobre valores que você mesmo estabeleceu, sobre expectativas que você gerou no seu coração, e você não alcançou essas expectativas, isso produz desânimo, e o desânimo pode gerar o quê? Uma tristeza, e essa tristeza pode ser uma tristeza profunda. Vou voltar ao exemplo que eu usei anteriormente. Meninas lindas, jovens lindas, profundamente tristes consigo mesmo. E você não encontra razão. Você vai conversando, mas por quê? E aí, depois de você muito conversar, entende que ela estabeleceu para si mesma. Ninguém colocou isso na cabeça dela, ninguém de fora falou, mas ela mesma projetou esse padrão estético para ela. E ela não alcançou, por N fatores. E isso fez com que ela se tornasse uma pessoa profundamente triste. Pessoas que construíram a sua vida em torno de receberem aplausos e reconhecimento dos homens. E quando isso não ocorre, isso gera uma profunda tristeza. Ninguém reconhece o que eu faço. Ninguém dá o devido valor que eu mereço. Já ouviram frases como essa? Pessoas não observam o quanto eu sou esforçado, o quanto eu sou aplicado, o quanto eu tenho me empenhado para isso. Terceiro, estabelece também um patamar X de riqueza. E amam tanto aquilo, são tão obcecados por aquilo, que enquanto não alcançarem um determinado valor, não sossegam a alma. E o mais curioso é o avarento. Quando ele alcança um valor que ele mesmo estabeleceu para si, ele não se dá por satisfeito, ele quer mais. E é curioso que, um olhar rápido da vida, a gente observa tantas pessoas que possuem tantas e tantas riquezas, um padrão de vida extremamente confortável, tem os seus depósitos, mas não tem tempo para a família, para os filhos e nem para si mesmo. E é curioso que a gente, no aconselhamento bíblico, a gente conversa com algumas pessoas, olha, tira um tempo para você. Hoje Deus lhe deu condições, faça uma viagem com a sua família. Faça um tempo com os seus filhos. E é curioso a resposta que a gente ouve muitas vezes. Se eu deixar de fazer o que eu faço, eu perco tudo. E aí a conversa é essa. O que vai ser da minha vida? O que vai ser de tudo que eu tenho se eu parar de trabalhar? Se eu deixar de fazer o que eu faço para ter um tempo com a minha família? Já ouviram isso? Já se depararam com conversas como essa? Todas essas situações provocam doença.
E o mais triste, lembrando o testamento de Salomão, né? É olhar para trás e dizer, olha, debaixo do sol tudo é vaidade. E correr atrás do... Isso pode ser tarde demais. Então, o ponto principal, como é que a gente vence o desânimo? Concentrando-se na nossa missão. Para que Deus te chamou? Porque você existe. Porque você foi escolhido para promover a glória dele. Segundo e último ponto. Como é que eu venço o desânimo? Sabendo que o Senhor está ao meu lado. Olha o que diz a parte B do versículo. Ser forte e corajoso, Josué. Não temas nem te espante. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Vamos destacar aqui alguns pontos importantes sobre a presença de Deus. E aqui nós vamos estabelecer alguns fundamentos teológicos sobre esse assunto, a presença de Deus. Primeira coisa importante que eu e você precisamos entender sobre a presença de Deus, e se você puder, anote isso, isso é muito importante. A presença de Deus não traz imunidade às lutas. Pensa na biografia de Josué aqui comigo. Josué não guerreou. Ele não enfrentou várias batalhas. Josué teve vida fácil. Deus prometeu para Josué. Josué é o seguinte, fica de boa que eu vou resolver todos os seus problemas. Eu vou derrotar todos os seus inimigos. Você não vai ter nenhum tipo de preocupação. Fica tranquilo. Foi isso que Deus prometeu a Josué? O que Deus prometeu? Vai. Faz o que você tem que fazer. Introduz o povo à terra prometida para que meu nome seja glorificado entre todas as nações da terra. Faça o que você tem que fazer. Concentre-se na sua missão, porque eu sou contigo. Então eu e você precisamos entender que a presença de Deus na nossa vida não nos torna imunes de dificuldades. Igreja, olhe para cá e preste muito atenção nisso. Há momentos em que a credulidade ela entra no nosso coração e nos domina. A gente pensa que pelo fato de enfrentarmos lutas, de termos dificuldades, Deus não está com a gente, que a gente está sozinho. Você já sentiu isso? E a gente até ora da seguinte forma, mas Senhor, por que tanta luta, por que tanta dificuldade? E a gente até diz o seguinte nas orações, o Senhor me abandonou. O Senhor me atirou a minha própria sorte. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor virou as costas para mim. E a gente quer medir a questão da presença de Deus por ausência de problemas de lutas. O que eu quero dizer? Se não tem lutas, Deus está comigo. Se tem lutas, Deus me abandonou. Irmãos, isso é errado. Isso não é bíblico. O Deus que nós servimos é o Deus que nos leva às águas de descanso, aos pastos verdejantes. O Deus que nós servimos é o Deus que está conosco no vale da sombra. Ele está conosco no vale da sombra da morte. Em bons lugares, em lugares de paz, mas em lugares tenebrosos, de luz, dificuldades, o Senhor, Deus, Ele está conosco. Segunda questão importante, eu e você não podemos nos esquecer jamais disso. A presença de Deus, ela é contínua. Ele prometeu que Ele estará sempre, sempre, sempre ao nosso lado. E é importante fundamentarmos essa questão. Deus, Ele jamais nos abandona. Somos nós que nos afastamos de Deus. Se você hoje se sente distante de Deus, a culpa é sua. Se você se sente hoje afastado de Deus, foi você que se afastou de Deus.
Foram os teus pecados que foram te separando, construindo muros, para que você se distanciasse de Deus. Mas a partir do momento que você se quebranta, confessa e arrependido se volta ao Senhor, o Senhor Deus, Ele é contigo, por onde quer que andares. Sempre Ele estará conosco. Sempre o Senhor estará ao nosso lado. Terceira questão importante sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela é certa. Quando confessamos os nossos pecados, restauramos a comunhão com o Senhor. E eu volto aqui, vamos lá entender uma questão importante aqui. Existem duas esferas de pecados que eu quero tratar agora. Primeiro, existem os pecados que nós cometemos diretamente contra Deus e que não atingem o próximo. Pecados que cometemos contra Deus e que não atingem o próximo. Por exemplo, se a minha mente for sendo alimentada com pornografia, mesmo que eu não faça nada de errado, mesmo que eu não venha consumar o fato em si, eu sei que uma mente suja e imunda por pornografia me afasta da presença de Deus. Esse é um pecado que eu cometo diretamente contra Deus. Ninguém está vendo. A esposa não sabe. Os filhos não sabem. É algo que eu venho nutrindo no meu coração, alimentando apenas a minha mente. Mas Deus, Ele sabe. E isso tem impacto direto na minha relação com Deus. E esse tipo de pecado e outros que estão aqui enraizados, escondidos, eles me afastam de Deus. Deus está próximo, mas eu sei que este pecado impede que eu sinta a presença de Deus na minha vida. É uma barreira que se constrói e que precisa ser derrubada. E há pecados que nós cometemos diretamente contra os nossos irmãos. Ofensas, atitudes traiçoeiras, mentiras, engano. E, de uma forma muito equivocada, alguns pensam que aquilo que nós fazemos contra o próximo, contra o nosso semelhante, não tem nada a ver na nossa relação com Deus. E eu e você precisamos entender que os pecados que cometemos contra o próximo também nos afastam de Deus. Uma frase típica que a gente costuma ouvir por aí. A minha relação com Deus está maravilhosa. Eu nunca estive tão bem com Deus. Eu nunca estive tão próximo do Senhor. Mas em compensação eu não falo com fulano dentro da igreja. Se aquela pessoa vem na minha direção, eu me afasto. Já ouviram isso? Irmãos, mentira, engano. Minha comunhão com Deus, ela jamais é plena. Minha comunhão com Deus, ela jamais completa. Se eu venho a nutrir qualquer tipo de sentimento de raiva, de ódio, de rancor contra o meu irmão. Então, a presença de Deus, ela é certa na nossa vida? É. Nós não podemos ter dúvida quanto isso. Mas o que impede que nós nos aproximemos mais de Deus, que caminhemos mais com o Senhor, são os nossos pecados. Pecados ocultos, que geramos e produzimos no nosso coração e que Deus sabe, e pecado que cometemos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. E quarto, a presença de Deus, ela é ilimitada. Onde quer que estejamos, o Senhor estará ao nosso lado. Lá no seu trabalho, você não está sozinho. O Senhor Deus, Ele é contigo. Na sua casa, onde você tem enfrentado lutas e dificuldades,
saiba que o Senhor Deus está contigo. Deus, ele não está preso às paredes desse templo. Não é só aqui que Deus se faz presente. Deus se faz presente em todo lugar. Lembremos o Salmo 139, uma belíssima poesia ali de Davi. Se subo no mais altos montes, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A igreja também ela é encorajada a cumprir a sua missão, justamente sabendo que Deus ele estará sempre, sempre ao nosso lado. Mais uma vez é interessante. Cristo ele não fala à igreja, olha, vocês vão ter vida fácil. Seus inimigos estão derrotados. Declare, tome posse, todos os seus inimigos vão cair por terra. Não aparece isso na Bíblia. O que a Escritura nos ensina? E no cumprimento da missão da igreja, o Senhor ele estará ao nosso lado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A igreja. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a missão da igreja aqui: ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Os 4 aspectos da missão da igreja. E o que nos encoraja a fazer isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O sucesso da missão da igreja está no fato de sabermos que o Senhor, ele está conosco. Aplicação daquilo que nós vimos hoje, daquilo que nós estudamos. Meu último slide aqui. Primeiro, ore ao Senhor por sua renovação nessa noite. Senhor, renova meu coração. Me traz ânimo, encorajamento. Me ajude, Senhor, a cumprir a minha missão, a viver para a tua glória. Redireciona, Senhor, a minha vida. Segundo, lembre-se que o Espírito Santo é nosso Consolador. A palavra Consolador no grego, Roberto gosta do grego, perito na língua grega, é a palavra Paráclitos, que significa colocar-se ao lado de. O Espírito Santo, ele coloca-se ao nosso lado. Ele está o quê? Sustentando. Essa é a ideia. Colocar-se no lado de e servir de sustento. O Espírito Santo realiza essa gloriosa obra em nós. 3. Busque a ajuda dos irmãos em Cristo. Se porventura você tem feito isso, mas você não tem obtido os resultados, procure seu pastor, procure os presbíteros da igreja, procure irmãos de confiança, procure as irmãs mais maduras e experientes da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Diz: olha, estou tão desanimada, estou abatida, estou meio cansada, ora por mim. Nós precisamos, como igreja, fazermos mais isso, praticarmos mais isso. Não se afaste do Senhor. E esse é um problema sério. Porque quando a gente passa por lutas, passa por dificuldades, a primeira coisa que passa na nossa mente: vou deixar de ir para a igreja. Estou desanimado. Vou deixar de buscar o Senhor. Não vou mais no estudo. E o Dornel está falando aqui: eu sou crente, posso ficar aqui na minha casa mesmo. Satanás, ele é o pai da mentira. E eu tenho constantemente alertado a igreja que muitas mentiras que Satanás coloca, a grande maioria delas, são todas agradáveis aos nossos ouvidos. As mentiras que Satanás ele semeia são aquilo que o nosso coração manchado pelo pecado quer ouvir.
Nunca se esqueça disso. Satanás, ele fala o que é agradável aos nossos olhos e agradável ao nosso coração. Mas o ponto é, não se afaste da presença de Deus. Tem passado por lutas, por dificuldades? Firme-se na presença do Senhor. Amém, irmãos? Dúvidas? Perguntas? Uma de cada vez. Não sei te dizer. Moisés, eu sei que foi face a face, porque o texto bíblico diz. Mas agora, Dornel, como Deus falou, se foi face a face, se foi longe, se o texto ele não nos diz. Então, eu só quero assim, dizer que a gente não pode ir, Dornel, além do que o texto diz. Então, o que nós podemos afirmar? Que Deus falou a Josué. Né? Mas a forma como falou, a forma como ele se revelou a Josué, Dornel, isso aí já não nos pertence. Aí nós vamos para Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. O que nos é revelado é que Deus falou com Josué. A gente procura não ensinar as coisas de qualquer maneira, verdade. Irmãos, mais alguma pergunta? Não? Então vamos colocar em pé. O pastor Gedé vai vir aqui à frente orar por todos nós. Oremos. Senhor Deus, com toda certeza nós já vivenciamos em alguns momentos da nossa vida o desânimo. Porém, sabemos que alguns buscou da forma correta vencer essa fase na vida. Outros procuraram e têm procurado por meio de desculpas a vivenciar ainda o desânimo. Mas o que nós, Deus, aprendemos aqui foi que, em primeiro lugar, nós devemos buscar no Senhor e pedir que o Senhor nos renove. Pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa vida, Deus, na nossa mente, de uma forma em que nós possamos, Deus, ter a perspectiva da vida de uma forma correta. Para que quando o desânimo vier novamente, nós possamos, Deus, lutar conforme a tua palavra nos instrui. Sempre, Deus, entendendo que a nossa dependência, ela é única ao Senhor. E também, Deus, entendendo que nós fomos chamados, que nós fomos criados com um objetivo, que é o de glorificar ao Senhor, que é, Deus, pedir que o Senhor glorifique o teu nome em nossa vida, para que assim nós possamos glorificar a ti, Deus, no meio da tua igreja, e também, Deus, por meio da vida do outro. Pai, em nome de Jesus, nos ajude e nos dê graça, para que nós possamos ser uma igreja e viver como uma igreja, Deus, animada, mas animada no Senhor. Porque a tua palavra traz um princípio em Neemias dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, quando nós compreendemos isso, quando nós buscamos e vivenciamos isso, Deus, tudo se faz de uma forma diferente em nossas vidas, até mesmo a forma de nós olharmos para as lutas e as dificuldades e os desânimos da vida.
Deus, então, em nome de Jesus, nós queremos aqui dizer ao Senhor obrigado pela instrução que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado também, Deus, pelo caminho que o Senhor trouxe a nós no sentido de como lidar com o desânimo e vencê-lo, porque a tua palavra diz que nós já somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já vencemos até o desânimo em Cristo Jesus. Mas muitas vezes a nossa forma de olhar faz com que nós venhamos, Deus, ficar prostrado diante dessas situações. Então nos ajude e nos dê graça. E em nome de Jesus é que oramos e agradecemos ao Senhor pela instrução que o Senhor tem trago a nós. E nós então queremos dizer ao Senhor que somos gratos e felizes. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém.